Iniciando a nossa receita especial hoje de banoffee. 2 latas de leite condensado na panela de pressão para cozinhar. Vou cobri-las com água até a marca limite, né? Cada uma tem aí a sua panela para ter a marquinha ali de limite de água. Vou tampar e vou cozinhar por 45 minutos, isso mesmo, tudo isso de tempo, porque eu quero ponto de corte, porque é a cor do toffee que vai ficar, que eu desejo, por isso eu vou deixar cozinhando todo esse tempo. Tirei da panela, esfriou totalmente para depois abrir. Por favor, não abram enquanto está quente, gente, porque é perigoso, tá? Espere esfriar. Já fria, né? As latas já estão frias. Aqui eu vou mostrar para vocês já como é que tá esse ponto da cremosidade desse leite condensado, né? Cozinhando tanto tempo, para que vocês possam entender o que eu vou fazer aqui. Aqui nesse recipiente eu já tirei da lata, eu vou mostrar o ponto de corte, ó, tá vendo? É como se eu pudesse cortá-lo, é bem fácil, é esse tempo aí que eu tenho que cozinhar, 45 minutos. Mas a partir do momento que eu misturo, que eu bato um pouquinho com o garfo mesmo, olha só como já muda a cremosidade, tá? Mas ainda assim não é o ponto que eu quero para a torta. Então o que eu vou fazer? Creme de leite no leite condensado cozido. Coloco 1 colher de sopa bem caprichadinha, vou misturar, vou ver como é que fica essa textura e ainda eu quero mais um pouquinho, então vou colocar a 2ª colher de creme de leite. Aí vou misturar, vai dar outra cremosidade e agora sim me parece que está bom, mas o que eu vou fazer? Eu vou levar para a geladeira para poder saber ele gelado como é que vai ficar essa textura. Porque como essa torta é servida gelada, eu tenho que saber como é que vai ficar o pedaço na hora de cortar, né? Tenho que saber como é que vai ficar isso na hora que eu estiver comendo. Então aqui eu vou levar para a geladeira, tampei e vou levar para a geladeira. Enquanto isso, vou fazer a base da torta. Então eu tenho 400 gramas de biscoito. Esse aqui ele é um semi-integral, no sabor banana e canela, bem próprio, né? Mas se você não tiver, não tem problema também, a gente pode ser o biscoito Maria, maisena, o biscoito de leite, mas a quantidade 400 gramas. Se eu tivesse outro biscoito, eu ia colocar um pouquinho de canela também nesse farelo aqui que que o liquidificador vai fazer, eu também ia colocar um pouquinho de canela. Então, não tem problema não, tá? Pode ser assim, dessa forma. E aí liga o liquidificador e aí você vai misturando, vai batendo, sacudindo. Cuida para fazer esses processos com ele desligado daí, né? Se você for colocar a colher lá dentro. E tá aí, ó. Bem esfarelado. E eu preciso agora dar um ponto de umidade. E eu vou fazer isso com manteiga ou margarina, 150 gramas. Vou levar no micro-ondas para derreter. Essa margarina tem 80% de lipídios, tá? Porque eu preciso de gordura. Então, coloquei 10 segundos, mexi, mais 10 segundos, mexi, mais 10. Então, 30 segundos. Aí vou colocar tudo isso já direto no farelo do biscoito. Não tem dificuldade, vamos misturar aqui. E vai ficar uma farofinha também, só que vai ficar uma farofa úmida. Úmida, mas não encharcada, porque eu quero só que ela tenha um ponto de pressão, né? Então, por exemplo, ó, aperto com a colher, ele pressiona. É isso que eu preciso dessa base de torta. Eu já tenho aqui um pirex de vidro que eu vou assar. Ele tem 25 centímetros de largura por 5 centímetros de altura, para você ter uma noção, né, as proporções. E eu te dou uma dica de começar a montar essa base da torta pelas laterais, porque você consegue ter uma noção exata da espessura que você quer deixar, mais fina ou mais grossa, e o resto pro fundo, tá?
porque senão a gente acaba fazendo às vezes o fundo muito fino, muito grosso, então não consegue ter um domínio. Eu acho que fazendo pela lateral, você consegue ter um domínio melhor da espessura que você vai fazer aí essa base. E feita toda a lateral, né? Já estamos aí com todo o pó no centro do pirex, é só pressionar, ajeitar, deixar bem parelhinho e seguindo aí para o próximo passo. Já deixei o forno aquecendo a 180 graus e eu vou deixar ali uns 15 a 20 minutos, dependendo do forno de cada um, né? É melhor vigiar. Cuida. E eu retiro, ó, pra mim deu uns 20 minutos, porque o meu forno é mais lentinho mesmo. As laterais estão mais secas e o centro um pouquinho mais úmido, mas a minha a minha assadeira aqui é de vidro. Então o vidro retém muito calor. Por isso que eu tirei um pouquinho antes, mesmo que não tivesse totalmente sequinha, para que o vidro mesmo ali, o calor, ele vá terminando de assar fora do forno. Tenho um potinho de nata com 300 gramas e vou colocar 2 colheres de açúcar e vou bater o chantilly. Essa nata vai virar chantilly na velocidade mínima, para a gente ter o cuidado de não virar manteiga. Eu vou deixar aqui sem cortar, para que você acompanhe e veja qual é o processo certinho, o procedimento certinho, para que você veja o ponto, para não passar e não virar uma manteiga e você perder aí o teu chantilly. Então é rapidinho, tá? Se você não tem a batedeira, dá para fazer na mão tranquilamente. Então aqui, ó, ele vai encorpando e aos poucos você começa a ver o movimento do batedor, fica marcado no creme, ó. Fica como se fosse um espiral. Então aí a gente já começa a ficar de olho para não perder esse ponto. Então eu paro um pouquinho, ó, vou mostrar para vocês que ele está firme, mas ainda não é o ponto. Então eu vou deixar mais um pouquinho, vou ligar bem rapidinho para poder finalizar e vocês observarem aqui bem certinho. Ó, tá vendo como ele já encorpou mais um pouquinho? Ó, ficou bem marcadinho ali o espiral, pronto. Não mexe mais, põe na geladeira até você finalizar todos os outros preparos. Aqui eu tenho olha como ele gelado, ele fica mais durinho. Então, como eu vou servir a torta gelada, eu vou colocar mais uma colher de creme de leite e vou misturar aqui para que essa textura fique um pouquinho mais fácil de espalhar. Aí ela ainda tá, né, firmezinha. Então, vou colocar mais uma colher de creme de leite. Então, foram no total 3 colheres de creme de leite. Aí sim deu o ponto bem certinho para ele gelado, que é o que realmente vai ficar ali na torta, tá? Então vou colocar aqui mais uma colher, essa é a terceira. É bom você fazer desse jeito porque daí você consegue controlar, do que você colocar lá antes de pôr na geladeira e depois, né, fica diferente, enfim. Ó, aqui com a terceira colher de creme de leite, olha como ele tá firme. Ele tem a dificuldade ali de cair da colher, mas olha quando passa a colher como ele tá fácil de espalhar. É isso que eu preciso para essa torta. A base já esfriou, aqui eu já tenho o chantilly batido, eu tenho 7 bananas, essa banana que eu comprei ela estava pequena, então eu cortei 7 bananas e o doce de leite ali já prontinho para a gente montar. Coloquei aí uma parte do doce de leite, metade basicamente, e vou delicadamente abrindo e fazendo essa base de baixo. Vou deixar aqui, digamos aí que foram usadas uma lata e meia de leite condensado cozido. Não usei tudo, mas se você quiser e gosta, pode pôr. Para mim aqui tá o suficiente. A banana cortei ela em rodelas mais largas um pouquinho,
outras mais finas, mas aqui não tem muito, porque como vai o chantilly por dentro, né, gente, e na hora do corte também ela não aparece muito, então pode ser mais grossa, mais fina, do jeito que você quiser. Se quiser deixar de compridinho também, sem rodela. Mas coloca bastante banana, tá? Porque ela vai dar o equilíbrio do doce, para você não sentir muito doce de leite, muito doce, né? Então aqui o chantilly também não ficou, né, exagerado no doce, com 2 colheres de açúcar somente. Vai ficar bem equilibrado, tá? Pode ter certeza, vai ficar bem equilibrado o sabor, vai ficar maravilhosa e não vai ficar enjoativa. Porque quando é muito doce, né, a gente não aguenta comer muito mesmo. Talvez até fosse melhor, né? A gente não comer muito, mas enfim. Então, aí eu precisei bater por mim, né? Mais um pouquinho de chantilly. Então, abri um outro potinho que eu tinha e bati mais um pouquinho. Só para poder fazer esse enfeitezinho aí de cima. Se você é craque no naqueles bicos de confeitar, fica lindo também, né? Eu não tenho essa habilidade, que eu não sou confeiteira. Então, tô fazendo com as costas da colher mesmo, esse puxadinho, que também fica bonito e valeu. Olha só. Dá um toquezinho, né? E tem gente que coloca depois de pronta raspas de chocolate meio amargo, cacau, chocolate em pó 70%, 50% por cima. Eu acho que no meu gosto eu prefiro a canela, então pro meu gosto combina mais. Então fica a teu critério aí o que, que você vai colocar aí por cima da tua torta. Mas eu ainda prefiro a canela, porque para mim esse chantilly, o doce de leite, a banana, a canela, tem tudo a ver. Então para mim é a canela. Olha só que delícia, gente. Tô aqui com um pedaço para que vocês possam ver como que ficou tudo junto, né? A textura de toda a torta. Tá deliciosa, gente, deliciosa, que eu já roubei um cantinho ali para experimentar. Já tirei ali uma raspinha. Ai, gente, olha, é de dar água na boca. Água na boca. Tá vendo? Ela não junta água, não fica aquele creme muito mole. É perfeita, tá, gente? Perfeitinha. Experimenta fazer. Se você quiser me marcar, eu vou repostar com todo prazer. Vou ficar bem feliz. Mas faz aí e me conta. Espero que tenha gostado.